Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Então, vou começar aqui agora a série Discipulado Cristão. A gente vai estar vendo a primeira revistinha, o ABC. Eu fiz um vídeo no canal com a introdução das 5 revistas e mostrei para vocês também onde está adquirindo. Aí tá no canal aí, se você olhar em vídeo você vai ver ele. E aí aqui a gente vai começar o discipulado, então, no caso. A nossa primeira lição é: que é discipulado? A gente vai tratar sobre o que é o discipulado cristão, né? Nessa primeira lição a gente vai tratar sobre isso. Então eu vou estar lendo aqui com vocês. Bem-vindo ao mundo do discipulado. Estamos felizes por você ter aceito o desafio de entrar no mundo do discipulado. Você e os demais componentes desse grupo se prontificaram a sair da rotina espiritual, rompendo a omissão, a covardia e a vergonha de se identificar como discípulo de Cristo. Se você permitir, acontecerá uma revolução em sua vida. Mas o primeiro passo é você querer. É uma lei universal. Quando queremos muito alguma coisa, boa ou ruim, o desejo fica em nosso subconsciente e automaticamente buscamos que ele se torne realidade. Muitas vezes, quando estamos procurando um objeto que achamos estar perdido, tentamos nos lembrar de onde o colocamos. Esgotamos os lugares de procura, mas nada encontramos. Parece que dá um branco em nosso cérebro. De repente, sem mais nem menos, do que nos lembramos? Do lugar em que se encontra o objeto. Na realidade, o que aconteceu é que, enquanto estávamos fazendo outras coisas, pensávamos ter deixado de lado a procura. Mas o nosso subconsciente trabalhou buscando uma resposta. A engrenagem da memória moveu-se e, sem qualquer esforço consciente, lembramos-nos do lugar onde havíamos colocado o objeto perdido. Estou falando muito sobre o subconsciente. Mais para frente eu vou trazer um vídeo sobre as 3 partes da mente, que é o inconsciente, o subconsciente e o consciente. Aí vocês vão entender melhor essa questão do subconsciente. Vou continuar aqui. Assim ocorrerá em nossas reuniões. Se você quiser uma mudança em sua vida e permitir que o Espírito Santo opere, não tem como a revolução não acontecer. Seu subconsciente buscará a transformação. Tudo depende do seu querer. Os ensinos que lhe passaremos fazem parte da primeira alimentação cristã. Eles o deixarão forte e resistente. Assemelham-se ao colostro, o primeiro líquido que o bebê toma ao ser amamentado no seio da mãe. Esse líquido faz o bebê tornar-se forte e evitar futuras doenças, dando-lhe imunidade e anticorpos para ter uma vida saudável. Assim será em sua vida espiritual. Então vamos ao colostro espiritual. Então, galera, essa revistinha ela se assemelha ao colostro, né? Ela é a base, tipo assim. Ela é o primeiro alimento, né? Primeiro contato. O primeiro alimento é a base pra gente ter a base para continuar as outras revistinhas, os outros estudos, né? Então a gente vai vir aqui agora. Lição 1. Que é discipulado? Galera, uma prática muito boa é, antes de iniciar o discipulado, a gente fazer uma oração. Então eu vou fazer aqui uma breve oração. Convido você a estar orando aí também pra gente iniciar o estudo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, Pai, que o Senhor venha desvendar os nossos olhos, Senhor, para contemplar as maravilhas da Tua lei, Senhor, como diz na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha nos dar espírito de sabedoria e de revelação, Senhor. Que o Senhor venha nos fazer entender, Pai, os ensinamentos que vão ser transmitidos aqui, Senhor. Traz clareza na nossa mente, Senhor. E que a gente venha ter força, Pai, para viver a Tua palavra, Pai. E que o Senhor venha ter misericórdia de nós também, Senhor. Essa é a minha oração a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, né, galera? Para
a primeira lição. Hoje você está iniciando uma série de estudos de discipulado. Discipulado é sinônimo de aprendizado. Para entender melhor, vejamos. É considerado mestre aquele que tenha grande conhecimento sobre determinado assunto e que transmita esse conhecimento a um grupo de pessoas. O mestre é também conhecido como discipulador e o aprendiz como discípulo. O termo mestre ou discipulador era muito usado antigamente. Na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 10, encontramos a referência ao mestre dos mestres, Jesus Cristo. Veja o que diz a passagem bíblica. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo, né? Então Jesus, ele é o mestre dos mestres, né? Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, né? Então ele é o nosso mestre dos mestres. Jesus nasceu há mais de 2000 anos. Ainda menino, sua vocação para ensinar já se manifestou. Certa vez, seus pais o encontraram no templo, em Jerusalém. Os mestres que ali estavam interrogavam Jesus e, maravilhados, ouviam suas respostas. Mesmo tendo apenas 12 anos de idade, a Bíblia registra em Lucas 2,47 a atitude dos mestres em relação a ele. Vou estar abrindo aqui na minha Bíblia aqui, o versículo. Lucas 2,47. Lucas 2,47. Está escrito: E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Então Jesus, ele era extremamente inteligente, né? Extremamente sábio, né? Porque Jesus, ele tinha a plenitude do Espírito de Deus nele, né? Por ele ser Deus juntamente com o Pai, né? Então a Bíblia fala que Deus não deu ao Filho o Espírito por medida, né? Então Jesus, ele tinha toda a plenitude do Espírito Santo. Então ele era muito inteligente, muito sábio, até desde novo, desde pequeno. Ao tornar-se adulto, Jesus continuava a dar seus ensinamentos às pessoas. No entanto, escolheu um grupo que se tornou mais próximo dele. Esse grupo, composto de 12 pessoas, ficou conhecido como grupo de discípulos. São os 12 apóstolos, né, de Jesus. Leia Lucas 6, do 12 ao 16. Então, vou estar lendo aqui o texto para a gente também. Lucas 6, do 12 ao 16. A eleição dos 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos, né, ou enviados, né? Simão, ao qual também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, Tiago filho de Alfeu e Simão chamado Zelador, e Judas filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi traidor. Então, na Bíblia a gente tem 2 Judas, sabe? Até se você ver na sua Bíblia, antes do livro de Apocalipse, tem um livro chamado a carta de Judas, né? Esse era o Judas Tadeu. Tem o Judas Iscariotes, que foi o traidor, e tem o Judas Tadeu. E Simão era o apóstolo Pedro, né? Que Deus mudou o nome dele. Simão significa o ouvinte, né? Então, aí Deus mudou o nome dele para Pedro, que significa rocha, né? Em algumas pessoas na Bíblia, Deus fez isso. Mudou o nome para simbolizar a transformação do caráter da pessoa, a transformação na vida da pessoa, né? Então, vamos continuar aqui o discipulado. Os discípulos caminhavam com Jesus dia após dia. A esse caminhar e aprendizado damos o nome de discipulado. Então, galera, essa série que eu estou fazendo, ela é mais um estudo, sabe? Mas eu recomendo você, na sua comunidade, você procurar um discipulador, uma pessoa mais madura na fé,
para você caminhar junto com ela, entendeu? Porque o discipulado não é só estudo, o discipulado é relacionamento. E às vezes você vai aprender mais no relacionamento do que no estudo. Porque você vai ver ali como a pessoa tem a sua vida com Deus. E você aprende muito com isso. Deus já usou muitas pessoas para me ensinar muita coisa. E isso é uma boa prática. Você procurar alguma pessoa mais espiritualmente madura para você aprender com essa pessoa. O discipulador é aquele que ensina, que faz o papel que Jesus fez. No discipulado, há um relacionamento muito estreito entre discipulador e discípulo. Isso gera confiança e amor. Então isso é uma das coisas mais bonitas do discipulado, é a amizade que é gerada, sabe? Eu já discipulei algumas pessoas e a gente tem um vínculo, gera um vínculo muito forte, sabe? Uma amizade muito forte. Porque você ajuda, você compartilha seus problemas e tal, aí isso gera uma amizade muito, muito forte. Continuar aqui. Esta é a primeira etapa do curso de discipulado, que dará a você noções básicas da fé cristã e o ajudará a compreender certas verdades fundamentais do cristianismo. Você estudará diversos temas, como o que significa aceitar Jesus como Salvador, quem é Deus, Jesus e o Espírito Santo, né? A Trindade divina, vai aprender sobre a Trindade. Como desenvolver sua habilidade para conhecer e manejar bem a Bíblia. Então a gente vai ter uma lição, a gente vai estudar sobre a Bíblia. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês e eu vou passar como que eu estudo a Bíblia, sabe? Os meus métodos que eu uso para estudar a Bíblia. Como cultivar a vida de oração. Depois eu também vou fazer um vídeo para vocês sobre estratégia de oração. Passar como eu faço para a minha vida de oração, sabe? Vou fazer um vídeo para vocês também com esse tema. Como testemunhar o que Deus fez em sua vida. É questão do evangelismo, né? Você testemunhar o que Deus fez. A gente vai estar abordando essa revistinha também. Essa primeira etapa é considerada o leite espiritual, como já vimos no início. E pode também ser associada ao colostro, primeiro líquido que o bebê toma ao ser amamentado no seio da mãe. Esse líquido faz o bebê tornar-se forte e evita futuras doenças, dando-lhe imunidade e anticorpos para ter uma vida saudável. Este alimento está citado em 1 Pedro 2,2. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, essa revistinha é a base, né, como eu falei e tal, porque a gente precisa conhecer a base. Muitas pessoas querem conhecer as coisas mais avançadas, mas sem pegar a base, entendeu? E você precisa da base, porque se você tiver a base, quando você for pegar um estudo mais avançado, você vai assemelhar melhor, você vai absorver melhor. Por exemplo, a gente tem as teologias sistemáticas, né? O que a gente tem que fazer na teologia sistemática? Você tem que começar com a introdução, você tem que pegar uma teologia sistemática mais simples. Não adianta você querer pegar uma teologia sistemática mais avançada que você não vai entender nada, entendeu? Agora, quando você tem que respeitar o processo, pegar o básico e ir avançando. Muitas pessoas não crescem espiritualmente porque só vão aos domingos à noite na igreja e se alimentam como um restaurante self-service. Fazem o prato com aquilo que lhes interessa. Dessa forma, são formados crentes doentes, anêmicos, que não têm autoridade nem força para vencer o inimigo. Então, galera, muita gente confunde as coisas. Muitas pessoas pensam que a adoração é aquilo que acontece no domingo. Também é. Mas adoração não é só isso, entendeu? A nossa vida é adoração. A Bíblia fala em Efésios 5:1. Sede imitadores de Deus como filhos amados, entendeu? O que a gente imita na nossa vida é o que a gente vai atrair no mundo espiritual, entendeu? Se você levar um estilo de vida que adora a Deus, você vai atrair o Espírito Santo de Deus. Agora, se você levar um estilo de vida que não adora a Deus, você não vai atrair o Espírito de Deus, entendeu?
O culto é a nossa vida. O culto não é domingo. O culto é todo dia. Desde quando você acorda até a hora que você vai dormir, é culto. A nossa vida é um culto. Mesmo que você seja ateu, você está cultuando algo no mundo espiritual. Esse é um princípio da palavra de Deus. A nossa vida é um culto. E o nosso estilo de vida é uma adoração. E o que a gente imitar, a gente vai atrair para a nossa vida. Outras pessoas têm resistência a esses princípios básicos que veremos, pois acham que já faz muito tempo que conhecem a Jesus e sabem tudo. Isso é um dos grandes perigos da pessoa estudar. Por exemplo, a Bíblia fala em 1 Coríntios 8:1, na parte B do versículo, fala: a ciência incha, mas o amor edifica. Então, a gente não pode se tornar orgulhoso por estudar, por saber mais que alguma pessoa. Você pode ser uma pessoa brilhante, mas se você for soberbo, você é ridículo. Então, a gente tem que ter humildade. A Bíblia fala em 1 Coríntios 8:1, 8:2. E se alguém pensa que sabe alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. A gente está sempre aprendendo, a gente vai estar sempre aprendendo. Eu já fiz essa revistinha aqui, essa lição, várias vezes com várias pessoas. E toda vez que eu estudo essa lição, eu aprendo coisa nova. Toda vez que eu faço discipulado com alguma pessoa, Deus também ministra na minha vida, sabe? Então a gente tem que ter humildade, a gente tem que aprender, igual eu falei, a gente tem que aprender os fundamentos. A gente tem que aprender o básico. Então eu vou continuar aqui. Galera, voltando um pouco aqui atrás, eu falei para vocês que a nossa vida é um culto, né? Então eu vou deixando uma passagem bíblica aqui. Está lá em Salmo 115, o versículo 4 até o 8. O título do Salmo é esse: A glória do Senhor e a vaidade dos ídolos, exortação a confiar só em Deus. Aí a passagem diz assim: Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Então, galera, esse é um princípio, entendeu? O seu modo vivente, o seu modo de vida, ele é um culto, algo no mundo espiritual, entendeu? Você se torna semelhante, você atrai aquilo que você adora com o seu modo de vida, entendeu? E é dessa maneira. Por isso que a gente tem que imitar Jesus. Essa passagem tem uma passagem na Bíblia, Efésios 5:8, fala: sede imitadores de Deus como filhos amados. Essa palavra imitador, lá de Efésios 5:1, no grego é mimeomai. Daí que veio a palavra mímica. O que o mímico faz? Ele imita. Então a gente tem que ser imitador de Deus, imitador de Jesus. Que fazendo isso a gente vai atrair o Espírito Santo de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, né? Vou continuar aqui o discipulado com vocês. Então, algumas mulheres que nunca tomaram leite precisam começar a tomá-lo na fase adulta para combater a osteoporose, desmineração óssea, pois o seu corpo tem deficiência de cálcio. A Bíblia tem uma palavra para aqueles que pensam que já sabem tudo na vida cristã. Leia o texto de Hebreus 5:12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Então, o tempo de vida não é sinal de maturidade. Então, por exemplo, o tempo de vida, a idade, e o tempo de conversão não é sinal de maturidade cristã.
Mas eu deixo uma dica para os novos convertidos, as pessoas novas convertidas, eu deixo essa dica. Respeitem os mais velhos na fé, porque eles já estão lá há mais tempo, entendeu? Porque eu falo pra você, experiência minha, cara, o início é mil maravilhas, sabe? O início da vida cristã é mil maravilhas. É igual no Êxodo. O que Deus fez no Êxodo? Deus foi lá e libertou o povo, tirou o povo do Egito. Oh, alegria, festa, abriu o mar vermelho. Oh, aleluia, Deus. Mandou as pragas lá no Egito, nos egípcios lá, aleluia e glória a Deus, né? Mas depois, no começo, Deus revela o seu amor. Mas depois o que ele fez com o povo? Ele trouxe a lei de Deus. E nessa parte da lei, quando Deus começa a confrontar nosso caráter, muitas das pessoas não permanecem. Entendeu? Por isso que eu falo, respeitem os mais velhos na fé. Mas também não é sinal de maturidade o tempo. Porque tem muita gente que é cristã há muito tempo e é carnal. Não sabe conviver bem dentro de casa, sabe? E por aí vai. Não precisa nem comentar que vocês já sabem. Nosso desejo é que você, após alimentar-se desse leite espiritual, não pare. Estes estudos são compostos de 5 etapas. Os próximos módulos também são muito importantes. É como se você fosse criança e fizesse a primeira série. Caso não avance nos estudos, ficaria semi-analfabeto. Então a gente tem que procurar aprender a base, né? Aprender os fundamentos antes de aprender coisas mais complexas. Porque quando você for aprender o mais complexo, com o fundamento você vai assimilar melhor. As próximas etapas são chamadas de integração, que se dividem assim. Integração 1, Armas Espirituais, que é a revista azul, né, que eu falei no vídeo anterior. Integração 2, Vida Plena no Espírito, que é a revista amarela, também falei no vídeo anterior. Integração 3, Dons e Ministérios, que é a verde. E integração 4, Comunhão na Igreja, que eu falei todas no vídeo anterior da introdução. Após tantas explicações sobre discipulado, queremos saber, você quer ser discípulo do Senhor Jesus? Aí eu deixo a pergunta aí para você. Você quer ser um discípulo? Ser discípulo é vestir a camisa de Jesus, diferente de ser um frequentador dos cultos aos domingos, ou ser apenas membro de uma igreja. Então, eu expliquei, o culto é a vida, não é só a questão de dar adoração na igreja. A adoração tem que ser o ápice, né? Tipo assim, aquela hora que você vai ali receber de Deus. Mas o culto, ele é a nossa vida. Para que seu curso de discipulado seja bem sucedido, preste atenção nos seguintes lembretes. Aqui é mais para quem faz a parte presencial, né? Quem faz o curso presencial, o discipulado. As iniciais ABC do discipulado cristão podem ser traduzidas da seguinte maneira. A, de aprendizado, pois você estará cada dia aprendendo de Jesus. B, de batalha, muitas vezes haverá tantas dificuldades que você até pensará em desistir. E C, de compromisso. Somente com esse propósito você concluirá o curso. Por exemplo, eu já comecei essa revistinha com muita gente, cara. E muita gente não conseguiu passar dela. Entendeu? É igual eu expliquei, a questão a gente tem que querer, cara. Para servir a Deus, a gente tem que querer. Não é fácil. Não vou mentir para você que é mil maravilha, não é. É luta, é batalha, entendeu? Mas Deus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Jesus falou, né? A gente é vencedor porque Deus está do nosso lado. Mas a gente tem que perseverar, porque é muita luta que a gente passa para a gente estar na presença de Deus. Faça todas as tarefas da lição, né? Caso você adquire a revista, né? Você tem que completar aqui, ó, os versículos. Muitas lições você vai ter que completar versículo. Por exemplo, aqui na 2 você já tem que completar, tá vendo? Completar versículo. Seja prudente. Não leve dúvidas para casa, né? Faça comentários. Por exemplo, se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí do vídeo que eu respondo para vocês. 5. Seja obediente. A obediência é um princípio aprendido e aplicado no discipulado. 1 João 2, do 3 ao 4. Está vendo aqui para vocês.
1 João 2, do 3 ao 4. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, galera, eu vejo assim, não que a gente seja perfeito, mas quem quer ter um relacionamento com Deus, ele se esforça para guardar a palavra de Deus. Jesus disse lá em João 14,15, se me amares, guardareis os meus mandamentos, né? Porque o pecado, ele causa separação entre nós e Deus. E quem ama a Deus não quer ficar separado de Deus. E não que ele seja perfeito, mas ele está sempre lutando para melhorar a cada dia, né? A própria Bíblia diz aqui, ó, vou ler aqui, ó, 1 João 1, do 8 ao 10. A confissão dos pecados e perdão por Cristo. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Todos somos pecadores, né? A Bíblia fala isso. Tem um versículo, Eclesiastes 7,20, fala: não há nenhum homem sobre a terra que sempre faça o bem e nunca peque. Então todos somos falhos e pecadores, né? Romanos 3,23 também fala: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, carecem da glória de Deus, ou seja, precisam da glória de Deus. Agora o João 1,9, né? 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Então, quando a pessoa quer obedecer os mandamentos de Deus, quando ela porventura comete algum pecado, ela confessa, se arrepende, entendeu? Confessa e vai. E é assim. A gente vai vencendo. Gradativamente. O processo de transformação é gradativo. Então, é dessa maneira. Não que a gente seja perfeito, mas a gente se esforça para guardar a palavra de Deus. O verdadeiro discípulo colocará em prática todos os ensinamentos, portanto, seja obediente. A teoria não fará diferença em sua vida. Não existe curso de natação por correspondência. Aprende-se a nadar nadando e não lendo livros sobre esporte, nem vendo os grandes recordistas dar braçada de um lado para o outro da piscina. Temos que cair na água e nadar. Então a gente tem que colocar em prática, né? Por exemplo, a gente vai aprender sobre a Bíblia. Eu vou fazer um vídeo para vocês explicando passando como eu faço, como eu estudo a Bíblia para vocês. Vou estar passando um vídeo sobre oração, como orar, né? Como jejuar e tal. Mas tem que pôr em prática, não adianta ficar só na teoria, né? E a gente tem que praticar. Aí, agora tem aqui, outra página aqui. Registre na página seguinte o que você deseja nessa etapa do discipulado para a sua vida espiritual. Então, quem tiver adquirido a revistinha vai ter essa página aqui, para você registrar o que você deseja para a sua vida espiritual nessa revistinha, no período que você estiver fazendo o discipulado. Então, você pode registrar. Se você não tiver, pega uma folha, registra lá o que você deseja. E eu vou ver se eu acho minha revistinha aqui, que essa aqui é a minha do discipulador. Vou ver se eu acho a minha do discípulo para me passar o que eu escrevi na minha. Voltei, galera. Então, quando eu fiz o meu discipulado, o que eu coloquei nessa parte da folha? Coloquei aqui, ó. Desejo entender a palavra, para que eu saiba ser um fiel cristão, para que possa resistir às tentações com a ajuda do Espírito Santo. E também para que, se algum dia eu estiver preparado e for da vontade do Pai, eu possa ensinar também aos meus irmãos a vencer este mundo e mostrar para as pessoas a verdade, o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, de certa forma, isso aqui se cumpriu, sabe? Porque eu estava fazendo essa aqui é do discípulo. Eu estava fazendo discipulado, sendo discipulado pelo meu líder de jovens na época, o presbítero Cássio. E hoje eu discipulo pessoas, então se cumpriu o que eu desejei, né? O que eu pedi a Deus. Tanto que eu estou até gravando esse discipulado. Então é isso aí, galera. Registra aí o que você deseja nessa etapa. E a gente vai fazer uma oração aqui para finalizar. A nossa próxima lição vai ser o projeto de Deus para o homem. A lição 2, o projeto de Deus para o homem. Eu também peço que se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você quer acompanhar o conteúdo do canal, ativa o sininho de notificações
E deixa algum comentário aí se você gostou, você quer que melhore algo, sabe? Se tem alguma coisa que possa ser melhorada. E eu te vejo no próximo vídeo. Então vamos estar orando aqui para encerrar, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa, Senhor, que estiver vendo esse vídeo, Senhor, que estiver acompanhando essa série, Pai. Eu peço que o Senhor venha ministrar os nossos corações, Pai. Que o Senhor venha nos transformar, Senhor, mudar nosso caráter, Pai. Que o Senhor também venha ter misericórdia, Senhor, das nossas falhas, Senhor, porque, como eu disse aqui, nós somos falhos, Senhor, mas a gente procura, nos esforçamos para guardar a Tua palavra, Senhor. Então, que o Senhor nos fortalece, Pai, nos protege, nos livra de todo mal, Senhor. Protege cada um que está vendo esse vídeo, Senhor. Abençoa a vida deles, Pai. Que eles venham te conhecer cada vez mais, conhecer o Teu amor e a Tua graça, Pai. Que Teu Espírito Santo esteja cada vez mais fortalecendo eles, Pai, e enchendo eles da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E é isso aí, galera. Eu vejo vocês no próximo vídeo, então, hein? Falou! Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.